Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Bom, dos anos de 30 a 1945, em que o Vargas esteve de forma ininterrupta no poder, o Brasil mudou muito, principalmente nos quesitos urbanização e industrialização. Também se difundiram os meios de comunicação de massa no país, como o rádio, o cinema, então a circulação de informações no Brasil tinha aumentado. O Brasil participou na Segunda Guerra Mundial lutando contra os nazifascistas, apoiando os Estados Unidos. Então, houve uma contradição quando os soldados brasileiros voltaram ao Brasil. Eles foram para a Europa numa guerra duríssima, a maior guerra de todos os tempos, para lutar contra o autoritarismo fascista do Mussolini, contra o eixo, o nazifascismo. E aqui no Brasil havia uma ditadura do Getúlio Vargas que tinha moldes bem semelhantes. Então ficou uma contradição. Como eu luto contra o fascismo em defesa de um governo fascista? Então o exército liderou campanhas querendo democracia de verdade, querendo o fim da ditadura. O Vargas, que era um cara antenado, ele ainda tentou argumentar, fazendo um movimento popular, queremos constituinte com Getúlio, dizendo que o povão ia apoiar mais uma vez Getúlio para fazer uma constituição, mas não deu certo. O Getúlio já estava demais no poder, e a movimentação dos militares, dos estudantes da UNE, fizeram com que o Vargas fosse retirado do poder. O Vargas foi e disse: eu vou, pode deixar, eu vou, mas volto nos braços do povo. Na eleição seguinte, que teve já para deputado federal, o Vargas se candidatou e ganhou com votação recorde. O Vargas era querido pelo povão, era o chamado pai dos pobres. Então, quem foi eleito a presidente foi o Dutra. O Dutra, ele era do PSD. PSD não é o que tem agora do Kassab, era o outro, que era o partido ligado à burguesia nacionalista do Vargas. Então, o que aconteceu? O Dutra foi eleito, o cara que era do partido do Vargas, deveria ter a tendência ideológica do Vargas, e foi eleito de uma forma bem assim, dispersa dos votos, E assim, o Dutra, ele, ao contrário do Vargas, ele fez um governo muito alinhado com os Estados Unidos, um governo que praticamente era pau-mandado dos americanos. E na primeira fase, na política econômica, o Dutra torrou as reservas de ouro que o Vargas tinha. Durante a primeira e a Segunda Guerra Mundial, o Brasil vendeu muitos produtos para os países que estavam em guerra. Resultado, o Brasil ficou com saldo positivo, só que o Dutra gastou tudo. Como assim gastou tudo? Gastou tudo com importação de artigos americanos, porque os acordos que os americanos faziam com o Brasil, exigiam que o Brasil comprasse produtos dos Estados Unidos. Aí o povo gastou dinheiro, um monte de coisa de luxo, até televisão, e no Brasil não tinha nem quem transmitisse sinal de televisão, mas o Brasil comprou carros de luxo, Sim, o governo comprou isso para revender depois, mas até revender, Enfim, também o Dutra colocou o Partido Comunista na ilegalidade, ele proibiu o Partido Comunista deixou de existir, e os deputados eleitos pelo Partido Comunista foram cassados, perderam o mandato. Continuando, as pessoas da classe trabalhadora ia sofrendo com esse novo modelo econômico, porque era um modelo econômico totalmente voltado para a classe média alta e ricos, e o povão ficava desassistido. A inflação do país, a inflação sempre foi um problema aqui no Brasil, A inflação do país aumentava muito e os trabalhadores tiveram que sofrer ainda um congelamento de preços. Pois é, a inflação ela vem
de quando tem muito dinheiro circulando no mercado, né? Aí o governo, para diminuir o número de dinheiro circulando no mercado, decidiu congelar o salário dos trabalhadores, né? Bem difícil. Em 46 foi aprovada uma nova Constituição, né? Uma Constituição estabelecendo o voto direto e secreto para brasileiros, tanto faz homem quanto mulheres, desde que fossem maiores e alfabetizados, né? Ou seja, uma grande massa de brasileiros ainda continuava sem votar, né? Até hoje existe no Brasil milhões de analfabetos, né? Existem, né, milhões de analfabetos no Brasil. Nos anos 40, imagina se não tinha muito, né? Estavam melhorando as condições de voto, no voto universal, né? Agora as mulheres já votavam. Também você não precisava provar ser rico para votar. Mas os mais pobres continuavam não votando porque analfabeto não votava, né? É aquilo. Se o cara é cidadão do país, ele tem direito de opinar, ele vive aqui, não importa se ele é rico ou se ele é pobre, né? Continuando, aí nas eleições de 1950 o Vargas ganhou disparado, fácil, né? Principalmente porque ele atacou o Dutra, que era amigo dele, né? Política é política. E principalmente porque o Dutra não se importava com o povão, e o Vargas tinha fama, ele é o pai dos pobres, né? Ele era o pai dos pobres, então ele criticava o Dutra. O Vargas foi eleito em 1951 com um governo visando, né, consolidar leis trabalhistas, né, e desenvolver a indústria. O Vargas era isso, aumentar a indústria, melhorar a indústria e conceder direitos para os trabalhadores não atrapalharem essa indústria. Tá? Havia não só um desejo de que os trabalhadores não atrapalhassem os patrões com greves, essas coisas, como um desejo de expandir, né? Também o Vargas teve uma postura muito nacionalista nesse governo, nacionalista de verdade, né? Ele criou a Petrobras é um nome que eu sempre lembro, a Petrobras, né? E também o Brasil tinha monopólio sobre a produção e distribuição de energia elétrica, né? E enfim, os nacionalistas argumentavam que, como eram riquezas do Brasil, eram os brasileiros que deviam explorar e ganhar com isso. E isso vai causar uma forte tendência de oposição com os liberais. Os liberais são chamados de entreguistas. Por quê? Porque os liberais querem entregar as riquezas do país para os estrangeiros, né? Privatizar para os estrangeiros. Até hoje em dia existem esses caras aí que querem pegar o que é do povo e vender a preço de banana para os estrangeiros, né? E aí o que vai acontecer, né? Muitos militares eram nacionalistas de verdade, não essa porcaria que tem hoje, que o cara veste verde e amarelo, é contra o Brasil e fala que é patriota. Não, patriota de verdade. Né, os militares que eram patriotas e não desejavam que as riquezas do Brasil fossem de graça para os outros países, eles começaram a ser acusados de comunistas, tá vendo? Xingar os outros de comunista é velharia aqui no Brasil, né? E eles saíram do comando, esses militares nacionalistas saíram do comando do exército, né? E também tiveram que deixar de apoiar o Getúlio, né? Os que os perseguiram deixaram de apoiar o Getúlio por causa da política nacionalista, né? Então ficou aquela coisa de conservadores e progressistas, né? Os tais conservadores eram anticomunistas, né? Eles eram radicais, assim, no sentido de rejeitar qualquer coisa que fosse a favor do povo, e como eles eram contra o povo, eles também se uniam aos liberais. Os liberais eram contra o governo trazer benefícios para a população, porque dizia que gastava dinheiro, que o Estado tem que ser mínimo, né? Mas entregar as coisas do Brasil de graça, quase, né, a preço de banana para os países estrangeiros, principalmente Estados Unidos, para eles tudo bem, né? E esse grupo, ele tinha apoio, né, dos grandes capitalistas internacionais, dos banqueiros, né, e das pessoas de grana do Brasil. Já os políticos progressistas, né, era um campo bem vasto. Naquela época, tanto os nacionalistas que defendiam a independência do Brasil através
através do desenvolvimento do país, né, aqueles que queriam que o país enriquecesse através de sua própria força, que eram os nacionalistas, iam se unir a vários setores, inclusive setores de esquerdas como comunistas. Tá? Por que os comunistas se interessavam em apoiar os nacionalistas? Porque ambos eram contra o imperialismo americano. Né? O cara é comunista, ele tem tudo a ver com o nacionalista no sentido que ele não quer que os Estados Unidos continuem governando o mundo. Né? Muito diferente desses liberais, né, entreguistas, que queriam mesmo era vender as riquezas do país a preço de banana para os grupos estrangeiros. Né? Bom, aí o país foi ficando muito polarizado, né, uma coisa meio quase que parecida com o que a gente tem hoje. E o principal crítico do Vargas era o Carlos Lacerda, um jornalista, dono da Tribuna do Povo, que tinha um ótimo discurso. O Lacerda, ele era muito alinhado com os Estados Unidos, né? E o Lacerda defendia que as riquezas do Brasil fossem para a iniciativa privada, né? Defendia a propriedade, e ele vivia acusando Vargas de corrupção, né? Que também nunca se provou nada. E nessa tensão o Vargas jogava com os trabalhadores a seu favor, né? O Vargas chegou a aumentar em 100% o salário mínimo, olha só, a gente dobrou o salário mínimo. E aí essas políticas nacionalistas começaram a ser chamadas de comunismo pelos opositores do Vargas, né? Bom, o Lacerda sofreu um atentado na rua Toneleiros, lá no Rio. Estava ele e 2 militares, um dos militares morreu e o Lacerda tomou um tiro no pé. As más línguas da época falavam, pô, como é que o cara foi alvejado de longe e tomou um tiro no pé, né? Deveria ser um tiro horizontal, não um tiro vertical. E aí se cogitava na época que o Lacerda viu que o militar do seu lado morreu, aproveitou e deu um tiro no pé para se vitimizar, né? Será verdade? Do Brasil eu não duvido nada, né? Rubem Vaz chamava o militar morto, né? E esse assassinato foi ligado ao Gregório Fortunato, que era o segurança do Vargas. Esse segurança do Vargas andava com ele em todos os lugares, né? Era o guarda-costas mesmo. O seu apelido era Anjo Negro, né? Ele era um negro muito alto, muito forte. E aí começou muita pressão, os militares falavam para o Vargas renunciar. Enfim, o que aconteceu? O Vargas estava cercado por seus opositores, mas o povão estava do seu lado. O Vargas não só resistiu à pressão e se suicidou no dia 24 de agosto de 1954. Meu pai conta que ele ouvia uns carros tipo Kombi assim, passando na rua, com um alto-falante contando que o Vargas tinha morrido, né? Porque na época nem todo mundo tinha rádio e ninguém tinha TV. Meu pai conta isso, né? Meu pai, na época, tinha 7 anos, né? Fazia pouco tempo que ele tinha chegado no Brasil. E minha mãe nasceu uma semana depois, no dia 31 de agosto de 1954. Essas são as curiosidades da minha família em relação ao Getúlio Vargas, né? Para quem se interessar, né? E aí, o Vargas deu um tiro no coração e escreveu uma carta a testamento, né? Dizendo que saía da vida para entrar para a história. O que o Vargas conseguiu com isso? Durante 10 anos, nenhum político de oposição ao Vargas ganhou. Todos os políticos que foram eleitos para presidente eram, de alguma forma, ligados à herança política do Vargas, né? Como, por exemplo, o Juscelino Kubitschek, né? Quando Vargas morreu, quem foi eleito, quem subiu, na verdade, né? Quem assumiu o governo foi o Café Filho, seu vice, e aí o Juscelino Kubitschek, né? Conhecido como JK, um político mineiro, foi eleito pelo PSD, né? O partido do Vargas, o partido da burguesia nacionalista do Vargas, né? Só que ele ganhou com 25% dos votos, porque o resto dos votos foram para vários candidatos. Ainda não existia a lei do segundo turno, né? O segundo turno é para garantir que a maioria absoluta das pessoas tenha votado, quer dizer, 50% dos votos válidos, né? Tirando branco e nulo, mais um. É complicado, às vezes o cara é eleito assim mesmo, 50% dos votos mais um ou mais dois, né? Quer dizer, continua dividido. Mas ainda é uma forma de angariar a maioria. Na época não tinha isso, não tinha essa lei, embora parecesse que deveria existir. Então alguns militares tentaram impedir a posse do Juscelino Kubitschek, né, o JK,
Só que o general Lott, que ficou conhecido como general da legalidade, ele pôs tanques na rua e garantiu a posse do JK. O JK ele tinha um plano de metas, né, melhorar a indústria, os transportes, a saúde, a alimentação e o fornecimento de energia, né, e ele conseguiu subir todos esses, menos saúde e alimentação. Né? Quem sofre com isso? Sempre o povão. Pois é. Né? Com a sua meta, que era 50 anos em 5, o Juscelino ele pegou bastante dinheiro emprestado do exterior, né, principalmente dos Estados Unidos, e acelerou a industrialização do Brasil. Realmente, o governo dele é muito desenvolvimentista, foi conhecido como 50 anos em 5. Né? Em 5 anos de governo, na época o presidente ficava 5 anos, ele avançou o país 50 anos. Ele era considerado o melhor presidente do Brasil de todos os tempos até o primeiro mandato do Lula, né? Quando acabou o primeiro mandato do Lula, e até hoje o Lula é considerado o maior presidente do Brasil de todos os tempos, né? Gostem dele ou não, né? Bom, então o JK pegou muitos empréstimos, só que uma hora você tem que pagar, né? E aí que o desenvolvimento do JK foi por água abaixo, né? E aí a inflação subiu, né? O desemprego aumentou. Eu ia falar, na parte de educação investiu muito pouco. Quem investiu mais foi em cursos técnicos, né? Para a pessoa sair sabendo fazer, né? E beleza. Foi mal. Né? Para as pessoas saírem da educação sabendo fazer, saindo de lá um mecânico, saindo de lá um soldador, né? Como mão de obra para as fábricas. Né? Educação de nível superior, ele praticamente não investiu em nada. Né? Outra ideia do Juscelino foi mudar a capital. Desde o século XIX, desde o Império, se tinha uma ideia de mudar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Né? Por quê? O Rio de Janeiro, quando foi capital, foi ameaçado de ser bombardeado pela Marinha 2 vezes, teve assalto na época da colônia ainda, de piratas franceses. O Rio de Janeiro é considerado vulnerável, né? Por causa do mar. E outra coisa também, uma população enorme de brasileiros mora no Rio de Janeiro, e é do lado de São Paulo que mora outra população brasileira enorme. Então, para fazer protesto seria muito fácil, né? Dá para você ir de São Paulo para o Rio de carro em 6 horas, de avião, o voo 50 minutos, acho que com todos os trâmites 1h30, né? Não sei, eu nunca voei para o Rio, fui para o Rio de ônibus, né? E enfim, a capital, Brasília, é super difícil de chegar lá. Eu só fui uma vez, tenho 42 anos e fui uma vez na vida, e fui a trabalho. Se fosse por mim mesmo, eu não teria ido nenhuma. Se alguém quer protestar lá em Brasília, ele tem que ter tempo e dinheiro sobrando, né? Tempo porque eu fui de ônibus. Eu demorei 15 horas para ir e 15 horas para voltar. Uma viagem longuíssima, né? Quer dizer, quem trabalha, como é que você tira 30 horas da semana só viajando? Né? Aliás, 30 horas se você só fosse até lá e voltasse, né? Você pensar em ficar pelo menos um dia lá, são 60 horas da sua semana que você tem que dispor. Quem tem isso para dispor hoje em dia? E se o cara tiver dinheiro, for de avião, e também demanda tempo, precisa de dinheiro para pagar a passagem aérea, que não é coisa das mais baratas, né? Então, a ideia de Brasília era ficar longe dos tumultos populares, né? Diferente de Buenos Aires, lá na Argentina, onde a cidade mais populosa do país tem a capital. Qualquer problema que tem na Argentina, os argentinos vão lá para a frente da Casa Rosada, né? A sede da presidência, para protestar, ou no Congresso, que é por ali também. No centro de Buenos Aires, o centro nervoso da Argentina, tem os locais mais importantes do governo. Então o Brasil não, né? Muitos de vocês talvez nunca vão a Brasília nas suas vidas. Eu mesmo, será que um dia eu volto para Brasília? Não sei, eu imagino que não. Vocês votam em mim para alguma coisa, para ir para Brasília? Continuando. Né? Brasília era um projeto do Oscar Niemeyer, né? O maior arquiteto que o Brasil já teve. Morreu aí com, se eu não me engano, foi com 100 anos ou próximo disso, né?
morreu em 2012. E o Niemeyer, não, acho que foi mais de 100 anos, se eu não me engano, é alguma coisa assim, cerca 100 anos, né? E o Niemeyer projetou a cidade para ela ter um ar moderno, e ela tem mesmo um ar muito moderno dos anos 60, né? Hoje parece coisa atrasada, mas nos anos 60 era uma coisa bem moderna, né? E foi um local que atraiu muitos, mas muitos trabalhadores nordestinos para a construção civil, né? Para trabalhar nas obras. Esses nordestinos em Brasília são até hoje chamados de candangos, né? E Brasília foi construída para ser a sede do governo brasileiro, mas em volta tem as cidades satélites, né, que são cidades muito pobres. É tipo como a Grande São Paulo, lá é a Grande Brasília. As cidades satélites fazem parte da Grande Brasília, né? Taguatinga, Gama, né, e outras cidades da região. Beleza? Aí veio o governo do Jânio. Esse Jânio Quadros parece uma história que está sempre se repetindo desses salvadores da pátria. O Jânio foi o inaugurador das campanhas de herói brasileiro, foi o primeiro cara a comer comida de boteco, né? Hoje todo político tem que comer comida no boteco, né? E não pode fazer cara feia igual o Dória faz, não. Tem que comer comida de boteco sorrindo. Eu, no caso, comeria sorrindo, porque eu adoro essas comidas de vitrine de bar, né? Eu adoro essas esfirras amareladas, esses torresmos, eu gosto dessas coisas, né? O Jânio, ele era professor de língua portuguesa do Dante Alighieri, né? Ele era formado em Direito, mas ele fazia aquela imagem de popular, usava uns ternos meio mal cortado, gravata afrouxada, dizem que ele jogava farinha nos ombros para parecer que era caspa, né? E ele dizia, né, que ia acabar com a corrupção, acabar com o comunismo. Já ouviram uns caras falando isso? Pois é, né? E, enfim, o povão abraçou as ideias do Jânio, mas o seu vice foi o João Goulart. Na época, a eleição para presidente e vice era separada, né? O João Goulart, ele era da linha varguista, ele era trabalhista nacional desenvolvimentista, né? Bom, o Jânio ganhou e aí ele fez aquela política de austeridade, né? Ele congelou os salários, né? Sempre ferrando o trabalhador, né? Cortou alguns gastos públicos, né? Tomou umas decisões moralistas, né? Ele proibiu o uso de biquíni na praia, né? Ele proibiu lugares de aposta de corrida de cavalo de funcionário no meio da semana, né? Só que o Jânio, ele era muito doido. Por quê? Porque se aqui no Brasil ele era caretaço, muito careta, do outro lado, lá na política externa, ele era progressista. Ele mandou o vice dele para uma visita oficial à China comunista. O Che Guevara, guerrilheiro argentino que atuou na Revolução Socialista Cubana, foi condecorado por ele. E detalhe, um amigo meu estava presente nessa condecoração do Che Guevara, né? Meu grande amigo Vasco. O pai dele era prefeito de Brasília, o pai desse meu amigo, e ele estava lá, criancinha, né? Eu tenho a foto da criancinha, só que eu não consigo saber onde está, mas eu tenho. Tá meu amigo Vasco, criancinha, presenciando o Che Guevara, que ele disse que foi muito amável com ele, né? E o Jânio também condecorou o Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem, né, a ir para o espaço, né, o cosmonauta soviético. E, né, como eu falei, mandou o Goulart para a China. Aí o povo entrou em parafuso. Pô, aquele proíbe corrida de cavalo, aquele proíbe biquíni na praia, mas manda os caras para os países comunistas, e ficou aquela doideira. Dizem os analistas políticos que o Jânio queria mostrar uma independência. Falou, ó, não sou nem capacho dos americanos, nem capacho da esquerda, né? Nem capacho dos comunistas. E aí o que aconteceu? O Jânio foi ficando isolado. Ninguém mais levava em consideração o que ele falava, né? Começou a se comunicar só com bilhetinhos e em 7 meses, né, ele alegou forças terríveis e renunciou à presidência da República. Pois é, gente. Esse Brasil é muito louco. Que país doido. Salvador da pátria renunciou.
né? Ele achava, dizem alguns analistas políticos, que como ele era muito popular, muito querido pelo povão, o povão ia fazer algum movimento para colocá-lo de volta no poder, né? E aí ele voltaria com força total. Ó, o povo me pôs de volta. Mas na verdade, se a gente parar para pensar, ele tinha ferrado o povão, né? Ele congelou os salários, né? O povo já era pobre, o povo brasileiro sempre foi pobre, mas naquela época era pobre de verdade, era uma pobreza muito triste. E, enfim, então o povão não ligou para a renúncia dele e aí veio o governo do João Goulart. O João Goulart, ele era acusado de comunista, mas não era, ele era nacionalista na linha do Vargas, né? Aquela galera que quer desenvolver o país para a burguesia nacional e quer dar direito para o trabalhador ficar quieto, trabalhar, não encher o saco, né? A verdade é essa. Nós podemos dizer até que para não ser injusto, que o João Goulart, né, conhecido muito pelo seu apelido Jango, que o Jango era progressista, que ele tinha ideias de progresso, que as pessoas progredissem, que existisse distribuição de renda no Brasil, mas comunista nunca foi, né? Muitos militares não queriam que o Jango voltasse ao país, acusando ele de comunista. Olha lá, ele está na China comunista, como ele não é comunista, né? Chegaram a declarar que quando ele voltasse para cá ele ia ser preso. Bom, durante um tempo, né? Então houve um sistema parlamentarista no Brasil para o Jango poder voltar. Ele seria presidente, mas não governava, como é hoje em Israel, em Portugal e na França não, na Alemanha, alguns outros países, né? Quem governa de fato não é o presidente, é o primeiro-ministro. No nosso caso foi o primeiro-ministro Tancredo Neves, o avô do Aécio Neves, que Deus o tenha. O avô, tá? O Aécio está vivo. E, bom, o Goulart, como ele tinha essa ideia de que ele era nacionalista, de prosperidade do país a partir do país mesmo, né? Ele começou a tomar medidas que prejudicaram a sua imagem perante os setores conservadores da sociedade, né? O que ele fez? Ele fez distribuição de renda, ele aumentou o salário mínimo, né? Ele aceitou dialogar com as ligas camponesas, que era o futuro MST, né? Visando uma reforma agrária, né? Ele teve diálogo com os movimentos estudantis, né? Só que os grupos conservadores, né, liderados na época pela igreja católica, né, começaram a se colocar contra o Jango, chamando ele de comunista, né? Esse negócio de chamar os outros de comunista já encheu o saco, né? Bom, o Jango, ele queria reformas de base, né, que era a reforma agrária, a reforma urbana, que eram as pessoas que não moravam em condições precárias nas cidades pudessem ter suas casas, né? E a reforma agrária para doar lotes de terra para as famílias que não tinham. Isso agitou ainda mais essas tensões em torno da figura do Jango, né? Essas reformas de base também incluíam direito de voto para os militares de baixa patente, né, que eles não podiam votar, e também para os analfabetos, né? E também na economia visava que as empresas estrangeiras parassem de mandar o dinheiro para fora do país, né? Mandaria, né, mas regulamentado, não essa boiada passando, como está na moda dizer hoje, né? Então, essas elites, os empresários, acusando o Jango de comunismo, fizeram o quê? Se aliaram, né, tanto militares quanto civis. Teve aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né, que é a ala de extrema direita da Igreja Católica, que não é toda assim, né? A Igreja Católica tem muita gente legal, tá? Mas quem se mobilizou contra o Jango foi a extrema direita da Igreja Católica, né? Então fizeram essa Marcha da Família com Deus para a Liberdade, e aí os militares viram que o golpe seria apoiado, né? Então, dia 1º de abril, os quartéis saíram às ruas, né? O Jango foi convidado a se retirar, ele foi embora do Brasil, e aí acabou o governo democrático no Brasil. O Brasil vai passar 21 anos em ditadura. Galera, a gente continua essa aula na semana que vem, porque é longa, tá bom? Dividindo em duas partes, mesmo essa primeira parte já deu aí 30 minutos, tá? Não se esqueça, são só 3 perguntinhas, já que está dividida a aula.
3 perguntinhas nos formulários. Até mais, galera. Uou!